Olá pessoal, vamos continuar aqui a resolver alguns exercícios, de algumas dúvidas enviadas pelos alunos. E na aulazinha de hoje a gente vai resolver do segundo assunto, que é as coordenadas do ponto médio, tá certo? E do baricentro do triângulo. Então essa segunda parte aí, estou recebendo muitas dúvidas, porque há necessidade, de você ter conhecimentos anteriores. Às vezes também um raciocínio ou outro, não tem como você fazer, você precisa de uma certa ajuda, e se é na distância é um pouco mais complicado. Então vou resolver duas questões para que a gente possa aí, clarear algumas ideias para vocês continuarem as outras questões, tá certo? Então vamos lá. Resolução das dúvidas enviadas, coordenadas do ponto médio. Esse é nosso título da aula de hoje. Então, uma questão que os alunos têm me mandado bastante é a questão 23. A questão 23, realmente há necessidade da gente resolver esse tipo de questão, já que não vai envolver bem aquela formulazinha lá de ponto médio. Então, vamos fazer o raciocínio dessa questão 23. Obtenha as coordenadas do ponto Q, que divide o segmento na extremidade P, menos 3 e 5, e R, 1 e 3, na proporção PQ sobre QR igual a 2 sobre 5. Então, a distância, fazendo aqui a leitura dessa parte aqui, a distância PQ dividido pela distância QR é igual a 2 sobre 5, tá certo? Então, o segmento PQ dividido pelo segmento QR, ele não é a metade, é 2 sobre 5, tá certo? Então, esse tipo de questão a gente vai resolver da seguinte forma. Nós temos aqui a proporção PQ igual a 2, PQ sobre QR igual a 2 sobre 5. A gente vai resolver da seguinte maneira. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, para achar a coordenada x, tá? do ponto Q, que ele quer saber as coordenadas do ponto Q. Então, vamos fazer para achar a coordenada x, e depois a gente vai fazer para achar a coordenada y, tá certo? Então, aqui em cima é o segmento PQ. Então, XP menos XQ, certo? Dividido por, aqui embaixo é QR, então XQ menos XR. Essa subtraçãozinha aqui das coordenadas X e P, e das coordenadas X do ponto P e Q, dividido pelas coordenadas X do ponto Q e do ponto R. E essa divisãozinha aqui, substituindo o XP que nós temos, que é menos 3, menos XQ. XQ nós não temos. Nós estamos utilizando isso aqui para achar a coordenada XQ, tá? Porque a XP e a XR nós temos. Então, fazendo a substituição, XP é menos 3, menos XQ, que é o que nós queremos, XQ, que é o que nós queremos, menos XR. XR é 1. Fiz só a substituição do que eu tinha. Isso aqui vai ser igual a 2/5, que é a proporção. Então, as coordenadas x tem que estar na mesma proporção, 2/5, tá? Fazendo aqui a multiplicação do meio pelos extremos, nós vamos ter esse 5 multiplicando esse termo aqui, Então, 5 vezes menos 3 menos XQ, igual o 2 multiplicando esse termo aqui, XQ menos 1. E aí nós temos uma equação em que só tem XQ. Fazendo aqui a devida multiplicação, 5 vezes menos 3 dá menos 15, 5 vezes menos XQ dá menos 5XQ, igual a 2 vezes XQ, 2XQ, e 2 vezes menos 1, menos 2.
Então, fazendo aí essas multiplicações, né? E aqui, resolvendo essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, nós encontramos o nosso x que menos 13 sobre 7. Ok? Então, quando a questão é dada uma proporção, ou seja, a divisão do segmento PQ e QR é 2 sobre 5, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Você vai ter que achar a coordenada x, depois achar a coordenada y, tá certo? Dessa forma. Se o ponto Q fosse bem ao meio, né, quando você dividisse aqui, PQ sobre QR, daria 1 sobre 2, tá? Daria a metade. Só que aqui não dá a metade, né? Então, continuando aqui, para a coordenada y, a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? Substituindo aqui o que nós temos a coordenada y do ponto P, que é 5, e temos a coordenada y do ponto R, que é 3. Fizemos só a substituição. Nessa parte de baixo, o que a gente quer é justamente isso, ó, o y do ponto Q, né? E nós temos aqui embaixo e em cima. Então, essa divisão vai ser igual a 2 sobre 5. Novamente, né, fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, nós vamos ter aqui o 5 multiplicando esse termo e o 2 multiplicando o termo de baixo. Então, 5 vezes 5 menos yq, que é isso aqui, igual a 2 que multiplica yq menos 3. Certo? Fazendo essas devidas multiplicações, 5 vezes 5, 25. 5 vezes yq dá menos 5yq. 2 vezes yq, 2yq. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, temos uma equação aqui do primeiro grau com uma variável, que é a variável yq. Fazendo a resolução, nós encontramos 31 sobre 7. É a nossa coordenada yq. Ok? Então, assim que se resolve aí essa questão. Quando você tem um ponto no meio de um segmento, só que esse ponto não está na metade, não é ponto médio. É uma proporção diferente do ponto médio. Então, você faz o ordenamento aqui para o x, depois para o y. Tá certo? Então, uma questãozinha diferente, né? Precisava realmente do professor tá fazendo um tipo de exemplo, né? E feito esse exemplo, agora você sabe, quando você tem um ponto, esse ponto Q está entre o P e o R, tá? Entre o ponto P e o ponto R tem um ponto Q. Então, quando essa divisão não for o ponto médio, né, for dado uma outra proporção, aí você vai e faz essa regrazinha aqui. Tá bom? Ok? Vamos passar para a próxima questão. Resolução das dúvidas enviadas, distância entre dois pontos. Então, mais uma questão aí que os alunos me mandaram, que está dando trabalho para resolver. A questão 26, tá certo? Questão 26. Então, seja A menos 5 e 2, um dos vértices do triângulo ABC. Sabendo que M de coordenadas 2 e 3 e N de coordenadas 3 sobre 2 e 1 são, respectivamente, os pontos médios dos lados AB e AC desse triângulo. Determine as coordenadas de B e C. Bom, se é um triângulo, gente, a gente vai ter que primeiro fazer o triângulo, né? Vamos fazer o triângulo para a gente visualizar o que esse texto está dizendo. A lógica que dá para a gente interpretar assim um triângulo, mas a gente tem a possibilidade de desenhar o triângulo. Vamos desenhar aqui o triângulo para que a gente possa ver essa situação. Então, está aí o triângulo ABC, tá certo? E ele diz que tem um ponto médio entre AB. Então, ó, ele fala aqui, ó, M e N são, respectivamente, pontos médios dos lados AB. Então, se é respectivamente, o ponto M, ele é o ponto médio de AB, tá certo? Então, está aqui o ponto médio de AB, que ele chamou de M. E no AC também tem um ponto médio, que ele chamou de N. Então, está aqui a situação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se é um triângulo, vamos desenhar esse triângulo. Então, o ponto M é médio de quem? Médio de AB. O ponto N é médio de quem? De AC. Então, está aqui desenhada a situação. Agora, os dados que nós temos aqui dessa situação, certo? O ponto médio de AB, está falando de ponto médio, provavelmente a gente vai ter que calcular
usar a fórmula do ponto médio, tá certo? Então, vamos colocar aqui o ponto médio de AB. Nós teríamos, para calcular essas coordenadas, a fórmula para calcular o x, fórmulazinha para calcular o y, tá certo? Se a gente for analisar essa fórmula aqui, ó, para calcular o x, o que nós temos do problema aqui nessa fórmula? Nós temos o xm, ou seja, a coordenada x do ponto M, temos aqui, ó, 2. Nós temos a coordenada x do ponto A, temos, tá aqui, menos 5. Temos a coordenada x do ponto B? Não, justamente o que ele quer, ó, determine as coordenadas de B e C. Então, nós temos uma equação aqui, ó, em que nós temos o x, m e temos o xa, só falta um xb. Então, uma equaçãozinha do primeiro grau com uma variável. Se nós substituirmos os valores, vai dar para a gente encontrar facilmente, tá? Na outra aqui, para achar a coordenada y, ym, nós temos a coordenada y do ponto M, temos, está aqui ela, coordenada y do ponto M, 3. Temos a coordenada y do ponto A, temos também, está aqui o ponto A e está aqui a coordenada y. O que nós não temos? A coordenada y do ponto B. É o que a questão quer, ó. Determine as coordenadas do ponto B. Então, aqui a gente vai achar a coordenada x do ponto B e aqui a coordenada y do ponto B. Tá certo? Então, com essa parte aqui, nós vamos resolver as coordenadas do ponto B. Vamos achar o xb aqui e aqui achar o yb. Certo? Utilizando o ponto M, AB. Ok? Por outro lado, nós temos o ponto médio de AC. O ponto médio de AC, ó, que é justamente o ponto N, tá certo? Então, o ponto médio de AC, vou colocar aqui as fórmulas, né? Para eu achar o xn, né, que é o ponto médio de AC na coordenada x, eu vou precisar do xa, vai ser o xa mais o xc dividido por 2. Ó. xa mais xc dividido por 2. Eu tenho a coordenada x do ponto N? Tenho, está aqui, ó, 3 sobre 2. Eu tenho a coordenada x do ponto A? Tenho sim também, está aqui, ó, menos 5. O que eu não tenho é a coordenada x do ponto C, que é o que a questão quer, determina as coordenadas de B e C. Ok? Então, dá para eu achar a coordenada x do ponto C, já que eu tenho xn e xa. Ok? Da mesma forma para y. Tenho a coordenada y do ponto N? Tenho, está aqui ela, vale 1. Tenho a coordenada y do ponto A? Tenho, está aqui ela, vale menos 5. O que me falta? Coordenada y do ponto C, que é o que nós vamos encontrar. Tá certo? Então, está aqui as fórmulas que nós vamos utilizar. Essas duas aqui para achar o x e o y do ponto B. E essas duas aqui para achar o x e o y do ponto C. Ok? Se você está enganchado nessa questão aqui, não conseguiu resolver, com essa explicação você para o vídeo e tenta resolver. Tá? Se não conseguir, dá prosseguimento no vídeo. Continuando a resolver as dúvidas enviadas do assunto de distância entre dois pontos, na verdade é ponto médio, né? Então, está aqui a nossa situação. Nós temos aqui o triângulo ABC e os pontos médios M e N. Nós temos essas coordenadas aqui, dadas pelo enunciado da questão. Tá? A coordenada do ponto A e os pontos médios aqui entre AB e entre AC. Isso é o que nós temos. Então, a fórmula também foi apresentada na parte anterior, no slide anterior, que você vai utilizar as coordenadas do ponto médio nesse segmento aqui. Então, para eu achar a coordenada x do ponto M, eu teria que usar essa fórmula, tá certo? Fazendo as substituições, ó, o xa eu tenho, xa é menos 5, mais xb, que é o que eu estou procurando, dividido por 2. Então, isso aqui é igual a xm. Xm eu tenho também, ó, aqui o ponto M, coordenada x do ponto M, vale 2. Para resolver isso daqui, você vai multiplicar o meio pelos extremos. Tá? Então, menos 5 mais xb vezes 1, que está aqui embaixo, né? Invisível, e 2 vezes 2, 4. Então,
menos 5 mais xb igual a 4. A equaçãozinha do primeiro grau com uma variável. Nós vamos encontrar aí para xb 9. Né? Você vai passar o menos 5 para lá positivo. 4 mais 5, 9. Okay? Já achei a coordenada x do ponto B. Para achar a coordenada y, vou utilizar também a fórmula do ponto médio, né? Só que agora para a coordenada y aqui desse segmento, nós vamos ter aqui, substituindo o YA, eu tenho, YA mede 2, tá aqui ela, vale 2, aliás, desculpa, vale 2. E isso é igual a o YM, o YM é igual a 3. Aqui, eu estou calculando aqui o ponto médio entre A e B na sua coordenada Y. Tá? YA mais YB, YA mede 2, mais YB dividido por 2, igual a YM. Nós temos que vale 3. Aqui da mesma forma, a gente vai multiplicar o meio pelos extremos. Você vai ter aqui 2 mais YB vezes 1, está aqui embaixo escondidinho, né? Então dá 2 mais YB, e 3 vezes 2, que dá 6. Equaçãozinha do primeiro grau com uma variável, você vai ter o YB igual a 4. Né? Vai passar esse 2 para lá subtraindo, 6 menos 2, 4. Então já achei o x e o y da coordenada do ponto B. Ok? O B tem coordenadas 9 e 4. Agora, para o ponto C. Se você entendeu essa resolução aqui mais ou menos, você para o vídeo e tenta achar as coordenadas do YC. Do ponto C, desculpa. Tá? Se não compreendeu ainda, deixa o vídeo rolar e vamos aqui achar as coordenadas do ponto C. Então, fiz de azul aqui para ficar diferente, tá? A coordenada x do ponto N, se nós fôssemos encontrar, você ia utilizar aqui a fórmulazinha do ponto médio, né? XA mais XC dividido por 2. Então, substituindo, o XA eu tenho, que é menos 5, né? Mais XC dividido por 2. É o que nós queremos, né? Que é o XC, a coordenada x do ponto C, nesse primeiro momento. Isso aqui é igual à coordenada xn. Coordenada xn é 3 sobre 2, tá certo? 3 sobre 2. Da mesma forma aqui, você vai multiplicar o meio pelos extremos. Você vai ter o 2 multiplicando isso aqui, ó. Então, 2 vezes menos 5 mais xc. E 3 multiplicando o 2 aqui, multiplicando em cruz, né? 3 vezes 2, 6. Ok? Aqui você vai fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes menos 5 dá menos 10. E 2 vezes xc, 2xc, igual a 6. A equaçãozinha do primeiro grau. Isso aqui já dá para você achar o seu xc, que é igual a 8, tá? Resolvendo isso aqui você resolve, acha o xc igual a 8. Você entendeu isso daqui até aqui, né? Já fiz uma vez, já fiz duas, já fiz 3. Aí você para o vídeo e tenta achar o yn, tá certo? Se não entendeu, vamos resolver aqui o yn. Então, o yn você vai utilizar aqui a fórmulazinha do ponto médio, já que esse n aqui está no ponto médio de AC. Como é que eu calcularia? YA mais YC dividido por 2. YA eu tenho, tá? E essa fórmulazinha aqui é igual a 1. Por que é 1? Porque a coordenada y do ponto N é 1, certo? Então, yn é igual a YA mais YC dividido por 2, e YA mede 2. Então, aqui da mesma forma, vou multiplicar o meio pelos extremos. 2 mais YC vezes 1, que está aqui, e 2 vezes 1, que dá 2. Ok? Equaçãozinha do primeiro grau. Você vai passar esse 2 para lá subtraindo, então YC vai ser 2 menos 2, YC vai ser 0. Então, encontramos, né, as coordenadas do ponto C. O x vale 8 e o y vale 0. Então, as coordenadas que nós estamos atrás é 8 e 0. Ok? Então, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C. Dá um pouco de trabalho, né? Mas se você fizer aí
com calma, com tranquilidade, seguindo a formulazinha, fazendo as substituições, você vai encontrar. Tá ok? Pode ser que depois eu resolva mais algumas questões e esteja mandando para vocês, para clarear as ideias de vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!